Tomar aí, galera, olha só, como eu estava conversando com vocês, acho que a Nova República é um assunto importante a gente trabalhar. Muita gente não viu na escola, eu tenho certeza, não viu no cursinho pré-vestibular, né? As fontes para estudar são fontes, às vezes, ruins, né? Os livros didáticos não trabalham com muita densidade, muito bem. Então, o nosso desafio aqui vai ser o desafio de apresentar para vocês essa Nova República, esse período importante, recente da história brasileira, que cai em prova, né? Com certeza cai. Aqui no Rio de Janeiro, as provas específicas costumavam cobrar bastante. Imagino que em outras partes do Brasil isso também aconteça. A prova do Enem já cobrou, então é um assunto relevante para a gente trabalhar quando a gente pensa na Nova República após os regimes militares. E assim, o primeiro governante dessa Nova República, como a gente já adiantou na aula passada, foi o governo Sarney. O Sarney foi o primeiro governante de fato a assumir, né? Vai assumir em 1985, né? Vai ficar até 90. 5 anos aí na presidência, né? Ele vai ficar 5 anos, né, tendo um desafio muito brutal para a economia brasileira nessa época. Quando eu pego o governo Sarney, esse governo de transição, né, esse governo de transição da ditadura para a Nova República, a gente vai observar que o grande desafio do governo Sarney era o desafio de combater a inflação. E, cara, quando eu falo desafio, é desafio mesmo, assim. A inflação durante o governo Sarney era uma inflação que atingia patamares inacreditáveis, assim. Hoje em dia no Brasil nós temos uma inflação que gira na casa de 5, 6% ao ano, né? Inflação média brasileira hoje em dia. Se eu pego a inflação na década de 80, eu pego anos como, por exemplo, 1988, a inflação foi de 1.800%. Ou seja, a inflação subiu 1.800% em apenas um ano. Compara com a nossa lógica atual, com a nossa dinâmica atual, e você vai ver que isso é uma inflação gigantesca que está sendo enfrentada aqui. Agora, gente, olha só. Antes de eu falar sobre como o governo vai combater a inflação, a gente tem que entender como é que essa inflação era gerada, né? Qual era o componente, enfim, que gerava essa inflação tão grande no Brasil. E os historiadores e economistas que analisam isso, né? Essa nossa aula é uma aula muito de economia também, em certa medida. Eles apontam que havia duas causas para essa inflação. O primeiro motivo que gerava essa inflação grande era o elevado gasto público. O elevado gasto público. O que significa isso? Significa que, segundo a análise desses economistas, desses historiadores, o Estado gastava demais, né? O déficit público, ou seja, os gastos do Estado, estavam muito acima do que o Estado arrecadava. O governo brasileiro, portanto, gastava muito. E esse gastar muito do governo brasileiro aumentava demais o processo inflacionário, aumentava demais essa lógica da inflação. Além disso, é possível a gente diagnosticar, possível a gente apontar que a inflação brasileira ela acontecia por causa de um elemento, e eu quero muita atenção de vocês, que a gente vai chamar de elemento inercial. A inflação brasileira era uma inflação inercial. O que acontece? O que significa isso? No Brasil, durante muito tempo, da década de 60 até a década de 90, acontecia algo muito comum. Os preços, eles eram indexados. Bernardo, não entendi, não sei nada de economia, não sei o que significa o preço ser indexado. Acontece o seguinte, havia um índice oficial de aumento de preços, né? Por isso indexado, né? Um índice oficial. E todos os preços que eram atrelados a esse índice oficial, eles aumentavam de acordo com esse índice. Então, todo ano havia um aumento, e não era um aumento pequeno, era um aumento que geralmente acompanhava a inflação, desse índice de preços, né, desses preços que estavam indexados. Ou seja, a inflação no Brasil ela nunca diminuía, porque todo ano havia um aumento de preços gerado por essa indexação. Então, havia esses dois elementos. O primeiro deles, o elevado gasto público, e segundo deles, a indexação. Os preços indexados eles sempre aumentavam por conta desse índice de aumento de preços. A inflação, portanto, ela era uma inflação inercial. Essa é a nossa lógica aqui. Segundo as análises, esses eram os dois elementos que geravam o processo inflacionário brasileiro, né? A maioria dos economistas, pelo menos, concordava com isso nessa época. Esse é o cenário que a gente está passando. E o governo do Sarney, ele vai ser um governo que ele vai ter que lidar com essa problemática da inflação. Essa problemática da inflação, ela vai ser combatida, vamos colocar dessa forma, graças à adoção de alguns planos econômicos, né? Quem viveu a década de 80 e a década de 90
sabe que era uma época de disseminação de planos econômicos de vários tipos, de vários nomes, de várias denominações. O primeiro e mais importante deles, sem sombra de dúvidas, né, pela durabilidade, vai ser o Plano Cruzado, lançado pelo governo Sarney em 1986. Já adianto para você que o Plano Cruzado ele não foi o único plano, né? Ele foi o primeiro. Ou seja, se ele não foi o único, se ele foi apenas o primeiro, significa que ele não foi um sucesso, que ele fracassou, né? Assim como os outros planos que seguiram a ele até o Plano Real. Quais são os outros planos que a gente pode apontar aqui para vocês, né? Que funcionaram além do Plano Cruzado, né? Que tiveram observância além do Plano Cruzado? A gente vai ter planos como, por exemplo, o Plano Bresser, que vai seguir o Plano Cruzado aí. Plano adotado pelo ministro Bresser Pereira. A gente vai ter um plano meio, enfim, esquisito, né? Que o nome era Plano Feijão com Arroz. Um plano de combate à inflação conhecido como Plano Feijão com Arroz. E vai ter um terceiro plano no governo Sarney, chamado de Plano Verão também. São os 3 planos de combate à inflação que seguiram o Plano Cruzado que a gente vai ter. Mas o grande destaque que eu quero dar aqui é o Plano Cruzado, sem sombra de dúvidas. O Plano Cruzado, ele é o plano mais destacado de combate à inflação pela durabilidade, pelos efeitos e pelo aprendizado que ele deixou. O que eu quero dizer com isso, galera? Quando o Plano Cruzado foi lançado, inicialmente, ele acabou sendo um sucesso bastante grande. Nos primeiros meses do Plano Cruzado, a inflação era praticamente zero. E como é que o Plano Cruzado fez para combater o processo inflacionário? Se adotou a seguinte medida, muita atenção aqui. Adotou uma medida que a gente vai chamar de congelamento de preços. Ou seja, o que o governo fez? O governo criou uma tabelinha, beleza? Criou uma lista de produtos. Tinha até uma superintendência que administrava esses produtos, esses preços, chamada de SUNAB. Na época o pessoal falava popularmente de tabelinha da SUNAB, tá? E essa tabela da SUNAB listava o preço de cada produto e o preço do produto não podia aumentar.